Comissão de Constituição e Justiça do Senado começou hoje a votação da reforma da Previdência. Então a gente vai falar com Marina Franceschini, lá em Brasília, que está acompanhando a sessão desde o início, né, Marina? Em que ponto que está a discussão agora? Boa tarde para você. Oi, Sandra. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O texto principal do senador Tasso Gereissati está em discussão há 1h30. Cada senador tem 10 minutos para falar e, por enquanto, há 20 inscritos na fila. Só depois de encerrada a discussão é que começa a votação. O relator analisou 486 sugestões de mudança e fez alterações no voto. Vamos dar uma olhadinha na reportagem da Flávia Alvarenga? O senador Tasso Gereissati, do PSDB, relator da PEC, fez a leitura do voto complementar. Foi o parecer dele sobre as emendas apresentadas nos últimos dias. O senador fez uma mudança em relação à pensão por morte. Ele já tinha tirado este ponto do texto da PEC e iria colocar na proposta paralela, mas decidiu não mexer na regra. Fica como é hoje. Nenhuma pensão do INSS será abaixo do salário mínimo em qualquer caso. A diferença em relação ao desenho anterior proposto no relatório é de cerca de 10 bilhões de reais em 10 anos, montante pequeno diante do impacto total da PEC 6 e das inovações para arrecadação da PEC paralela. O senador acolheu ainda algumas emendas novas que serão incluídas na PEC paralela. PEC que vai tramitar ao mesmo tempo e propor a reforma da Previdência nos estados e municípios. Esse é o ponto principal. O relator aceitou agora emendas para atender crianças pobres e regras para a aposentadoria de pessoas com deficiência. Por exemplo, 100% de aposentadoria em caso de incapacidade que provoque deficiência ou aposentadoria por incapacidade neurodegenerativa. A proposta paralela vai criar também novas fontes de arrecadação, uma contribuição previdenciária de entidades filantrópicas e um imposto gradual sobre as exportações do agronegócio. Isso vai equilibrar as contas. Aqui no Senado, as mudanças na Previdência, se aprovadas, a PEC da reforma e a PEC paralela, vão gerar juntas uma economia de 1 trilhão e 300 bilhões de reais em 10 anos. 3 senadores apresentaram votos em separado. O Everton, do PDT, Fabiano Contarato, da Rede e Paulo Paim, do PT. Depois de votado na Comissão de Constituição e Justiça, o parecer segue para o plenário e lá os senadores podem fazer novas sugestões de mudança. Aí a CCJ analisa esses pedidos e a proposta volta para o plenário, onde tem que ser votada em 2 turnos. Se for mantido o texto da Câmara, a reforma será promulgada. E hoje, por um acordo de líderes, ficou acertado que a CCJ, além de votar o texto principal do relator, vai votar também o mérito e a admissibilidade dessa chamada PEC paralela. Ou seja, vai ver se está tudo ok de acordo com a Constituição. Esse é o primeiro passo na tramitação. Sandra. Marina Franceschini, muito obrigada. O presidente Jair Bolsonaro disse que vai anunciar ainda esta semana os vetos que deve fazer ao projeto de abuso de autoridade. A gente fala agora com a Andréa Sadi, que está aqui sobre isso. Andréa, como você acha que o Congresso vai receber esses vetos? Você já sabe? Sandra, boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, é o próximo embate, pelo menos é o que promete essa discussão do abuso de autoridade e eu vou explicar por quê. Esses vetos do presidente Bolsonaro, que ele já anunciou que deve fazer nesta semana, quem analisa é o Congresso, é uma sessão do Congresso. Quem preside a sessão do Congresso é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Hoje mais cedo eu conversei com o senador Davi Alcolumbre, ele disse que já avisou, já sinalizou ao Palácio do Planalto que ele tem ouvido de parlamentares no Senado e também na Câmara de que o governo terá dificuldades em manter esses vetos se de fato eles vierem como o presidente está prometendo. Por quê? Porque na avaliação dos parlamentares, o Congresso teve uma votação muito grande em relação a esse projeto e que seria um sinal de desprestígio esses vetos do presidente. Mas que se tiver algum veto já acordado, uma discussão um pouco mais combinada, como é o caso do uso das algemas, ele acha que esse veto será mantido na sessão do Congresso. Porque os parlamentares, quando eles analisam esses vetos, eles podem manter ou derrubar. Essa é a grande preocupação do Palácio do Planalto. Eu disse que vai ser um embate, porque essa avaliação, inclusive de integrantes do governo federal, mas o presidente tem prometido fazer
dar essa decisão ainda nesta semana. Lembrando também que no Palácio do Planalto a preocupação é de que isso não atrapalhe a agenda econômica, por exemplo, a votação da reforma da Previdência. Também perguntei a respeito disso para o presidente do Senado e ele disse que não tem perigo disso atrapalhar, Sandra, a votação da Previdência. A gente viu agora há pouco que está rolando lá no Congresso. Lá na comissão, né? Bom, é um embate entre os dois poderes. Vamos ver como é que vai ficar, né? Muito obrigada.